Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 331. Harry passou a primeira semana do verão em casa, adaptando-se a uma rotina mais tranquila do que o habitual. Os dias transcorriam sem incidentes, divididos entre acompanhar Petúnia e o poderoso gato, bichento que rondava a casa com um ar de dono, parando apenas ocasionalmente para cutucar as penas de Edviges, cujos suaves piados preenchiam o cômodo, e Névoa, que garantia que tudo na casa funcionasse sem problemas. Névoa tinha um talento especial para antecipar as necessidades de Harry antes mesmo que ele as expressasse. Os amigos de Harry queriam se encontrar durante as férias, mas ele educadamente recusou os convites, dizendo que precisava de um descanso após o ano letivo agitado. A única exceção foi Selena, que ficou compreensivelmente decepcionada com o cancelamento da viagem planejada para a América do Sul. Para compensar, Harry a encontrou por um dia em Londres. Selena não se deteve na viagem perdida e, em vez disso, o levou para uma tarde explorando museus trouxas e discutindo as complexidades da história mágica e não mágica. Quando se despediram, Harry sentiu que havia resolvido as coisas com ela. Após uma semana de relativa paz, Harry recebeu uma mensagem que mudou completamente o tom do seu verão. Entregue discretamente através do sistema de comunicação ao qual Bellatrix agora tinha acesso, a missiva era breve e enigmática. Meu senhor, tenho algo urgente para relatar. Por favor, avise-me. O bilhete não deixava margem para interpretação. O uso do termo urgente por Bellatrix não era casual. Significava que a situação exigia sua atenção imediata. Silenciosamente, Harry se preparou para retornar ao jogo que vinha jogando com tanta cautela. Desaparatando de um local isolado atrás da casa, Harry aterrissou na orla de uma área florestal perto do ponto de encontro que Bellatrix havia indicado em sua mensagem. O esconderijo era bem camuflado, uma pequena cabana oculta por proteções que seriam praticamente impossíveis de detectar sem conhecimento prévio. Harry aproximou-se cautelosamente à varinha baixa, mas pronta, enquanto atravessava as proteções encamadas com uma facilidade prática. A magia zumbia levemente ao se abrir para ele, sintonizada com a assinatura que Bellatrix havia captado. Uma vez ultrapassadas as proteções, ele não prosseguiu imediatamente. Em vez disso, deslizou para a dimensão astral, seus arredores tornando-se tons de cinza suaves e tênues contornos de energia mágica. Lá dentro, ele examinou a casa. Contou cuidadosamente: Bellatrix, Lúcio Malfoy, Oscar Crabbe Sr., Goyle Sr. e Nott. Como esperado, Mulciber, Selvin e Travers estavam ausentes. Haviam sido capturados durante a batalha caótica da semana passada. Satisfeito por não haver surpresas à espera, Harry retornou ao plano físico e caminhou em direção à porta. A porta rangeu quando ele a empurrou, entrando no interior pouco iluminado. O cheiro de madeira úmida e poeira antiga preenchia o ar, misturado com um leve toque metálico de magia antiga. Bellatrix já estava de pé, seus olhos selvagens brilhando ao vê-lo. Ela se ajoelhou no movimento quase teatral. Meu senhor, disse ela com a voz repleta de reverência. Harry ignorou a exibição e percorreu o salão com o olhar. A tensão era palpável enquanto ele observava as diversas reações dos comensais da morte reunidos à sua frente. Bellatrix permanecia ajoelhada, os olhos fixos nele com devoção inabalável. Os outros, porém, eram outra história: ceticismo, medo e choque se misturavam em seus rostos. Lúcio Malfoy permanecia rígido perto do fundo, o rosto pálido denunciando a angústia que tentava reprimir. Os carros se remexiam, alternando o olhar entre si e para o chão, como se evitar o olhar de Harry os poupasse de qualquer julgamento que ele pudesse fazer. Crabbe e Goyle Pai pareciam visivelmente desconfortáveis, enquanto Nott permanecia rígido, os dedos inquietos perto da varinha no bolso. O sorriso de Harry se alargou ainda mais. Não era a primeira vez que o viam. Sob o disfarce de Albus Riddle, Harry visitará o bar dos Carroll várias vezes ao longo do último ano, reunindo informações. Depois, houve a batalha da semana passada, um caos total no Beco Diagonal, onde ele apareceu para salvar Bellatrix. Mas a inquietação deles era compreensível. A imagem de um Lorde das Trevas não incluía ações como resgatar Bellatrix das garras da derrota. Harry sabia que eles estavam questionando seus motivos e planejava usar essa dúvida contra eles. Seu olhar finalmente se fixou em Lúcio. A tensão no ar aumentou, e Harry deixou o silêncio se prolongar por mais um instante antes de falar. Lúcio, disse ele num tom leve, quase divertido. Você parece hesitante. Há algum problema? A compostura de Lúcio vacilou, seu maxilar se contraiu. Não, meu senhor, começou ele cautelosamente, mas Harry ergueu a mão para interrompê-lo. Não? O sorriso de Harry se tornou frio. Mesmo assim, você fica aí parado, me olhando como se eu fosse um estranho. Como se tivesse esquecido o diário que lhe confiei. Você o perdeu, não foi? E agora ousa me desafiar. O rosto de Lúcio empalideceu. Seus olhos se arregalaram e seus joelhos fraquejaram quando ele caiu no chão. Meu senhor, perdoe-me, gaguejou com a voz trêmula. Eu pensei que estivesse seguro. Era Dumbledore, meu senhor. O diretor o destruiu antes que eu pudesse recuperá-lo. O sorriso de Harry não vacilou, mas seu olhar se tornou mais penetrante. O velho tolo destruiu tudo, você diz? E mesmo assim você permitiu que ele chegasse perto. Que descuido seu, Lúcio. Ele deu um passo à frente, a voz baixando para um tom mais ameaçador. Diga-me, o que mais você deixou de proteger na minha ausência? Enquanto Lúcio começava a tagarelar, Harry o interrompeu com um aceno rápido de sua varinha. Todos caíram no chão, os rostos batendo contra o piso empoeirado como se uma força invisível os tivesse pressionado. O ar ficou denso e um peso esmagador se abateu sobre a sala.
Eles ofegaram e se debateram, mas foi inútil, a magia de Harry os manteve firmemente no lugar. Não era um feitiço qualquer, era a variação de Harry do Wingardium Leviosa, invertida para exercer pressão em vez de sustentação. Em seus primeiros dias com o sistema, fora um truque rudimentar com resultados fracos. Agora, fortalecido por seu poder crescente e pela aura de Voldemort que ele projetava, a magia atingiu como uma tempestade, deixando-os atordoados. A sensação era diferente de tudo que já haviam experimentado e os abalou profundamente. Na minha ausência, começou Harry com a voz baixa e cortante, você escapou de Azkaban alegando que eu usei a maldição Impérios em você? Enquanto Bellatrix e aqueles que me eram leais apodreciam na prisão, você vivia confortavelmente, negando qualquer ligação comigo. Lúcio se contorcia contra a força que o prendia. Sua boca abria e fechava como a de um peixe ofegante, mas nenhum som saía. Os outros não eram melhores, Bellatrix era a única que parecia aceitar o peso esmagador, os olhos fechados como se saboreasse o poder que a pressionava. Lúcio soltou um suspiro sufocado, suas mãos pálidas agarrando o chão. Meu senhor, eu... Silêncio. O peso intensificou-se por um instante, interrompendo Lúcio no meio da frase. Os Carroll, Crabbe, Goyle e Nott estremeceram, os rostos pálidos enquanto o suor escorria pelas têmporas. Até mesmo Bellatrix, a única que não estava completamente imobilizada, permaneceu paralisada, os olhos arregalados fixos em Harry com algo que beirava o deslumbramento. Harry deixou o silêncio se prolongar, seu olhar percorrendo a sala como uma lâmina. Cada pessoa que ele olhava parecia encolher sob seu escrutínio. Lúcio reuniu coragem para falar com a voz trêmula. A marca meu senhor, a marca desapareceu, e nós pensamos que você... Capítulo 332. A expressão de Harry se intensificou enquanto ele ponderava as palavras, memórias passando rapidamente por sua mente. Durante a última semana, o tempo que ele passará aparentemente ocioso havia sido tudo, menos ocioso. Sua ausência da rotina habitual se devia a dois motivos. Primeiro, ele fundira os fragmentos de alma do diário e da taça de Uflepufo na peça que já residia em sua varinha. O resultado era inegável, sua aura de Voldemort havia se tornado muito mais potente. Segundo, ele estivera estudando as memórias de Voldemort através do sistema. Observar essas memórias, em vez de absorvê-las diretamente, provou ser inestimável. Harry não era tolo o suficiente para deixar que as experiências de Voldemort o influenciassem mais do que o necessário. As memórias moldam o caráter, e Harry não tinha intenção de deixar que a perspectiva de um bruxo das trevas de décadas atrás se infiltrasse na sua própria. Em vez disso, ele as tratou como um filme, dissecando cada momento para entender sem internalizá-lo. Essa cautela valeu a pena. Ele agora entendia a marca a qual Lúcio se referia. A marca negra, uma marca mágica que Voldemort usará para convocar seus seguidores. A marca havia desaparecido quando Voldemort foi derrotado, e sua ausência deixará seus comensais da morte à deriva. Harry percebeu, com um sobressalto, que não havia considerado as implicações desse detalhe antes. A marca ou a sua ausência poderia expô-lo se alguém investigasse com muita atenção. Você pensou que eu tinha ido embora, disse Harry lentamente, sua voz cortando o cômodo como uma lâmina. E no entanto, aqui estou eu. A cabeça de Lúcio baixou-se ainda mais, suas mãos tremendo contra o chão empoeirado. Estávamos errados, meu senhor. Perdoe nossa tolice. Harry deixou o silêncio se prolongar com a mente a mil. A ausência da marca havia sido um símbolo da derrota de Voldemort, permitindo que seus seguidores fingissem inocência ou renegassem sua lealdade. Seu reaparecimento, ou a falta dele, poderia se tornar um problema. Você acreditou que eu o havia abandonado, continuou Harry com um tom frio porém ponderado. Que eu estava derrotado. E na minha ausência você se acomodou. Diga-me, Lúcio, você acha que isso justifica o perdão? A respiração de Lúcio acelerou, seus nós dos dedos ficaram brancos enquanto ele cerrava os punhos. Não, meu senhor, sussurrou ele roucamente. Eu falei com o senhor. Harry inclinou levemente a cabeça, observando o homem se humilhar. Você tem, disse ele simplesmente, deixando o peso das palavras pairar sobre a sala. Mas o fracasso pode ser corrigido, se a pessoa estiver disposta a provar seu valor. Lúcio ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados com uma mistura de esperança e desespero. Farei, meu senhor. Qualquer coisa que me pedir. Ótimo, disse Harry com a voz seca. Então você será útil. Por enquanto, isso significa silêncio. Fale apenas quando eu mandar. Lúcio assentiu rapidamente, baixando a cabeça novamente. Sim, meu senhor. O olhar de Harry se voltou para os outros na sala. Os Carroll estavam inquietos com expressões tensas. Crabbe e Goyle pareciam mais crianças crescidas flagradas em alguma travessura do que comensais da morte experientes. Nott, no entanto, cruzou o olhar com Harry por um instante antes de desviar o olhar. Aquele lampejo de desafio? Ou seria curiosidade? Não passou despercebido. Todos vocês falharam, disse Harry, dirigindo-se ao grupo todo. Na minha ausência, vocês se deixaram acreditar que eu havia partido, que seus juramentos não valiam nada. Deixe-me ser claro, não tolero deslealdade. Os Carroll estremeceram visivelmente. Crabbe e Goyle enrijeceram. Bellatrix, no entanto, parecia quase eufórica sob o peso das palavras de Harry. Sua devoção era tão intensa como sempre, mas Harry sabia que não devia deixar que isso nublasse seu julgamento. Ela era útil, mas também perigosa. Uma devoção tão intensa poderia facilmente se tornar destrutiva. O desaparecimento da marca, continuou Harry com um tom cortante, não foi desculpa para abandonar seu propósito. Eu a removi porque era uma ligação comigo. Você acha que eu permitiria que aquele velho idiota do Dumbledore me rastreasse através de você? Aqueles que me traíram, aqueles que se achavam espertos por se aliarem ao ministério, foram descartados. Aqueles que alegaram inocência, escondendo-se atrás da desculpa da maldição Impérios, não foram diferentes. Covardes, todos vocês.
Lúcio estremeceu com o desprezo nas palavras de Harry, seu rosto pálido quase tão branco quanto o chão onde estava ajoelhado. Os outros comensais da morte permaneceram em silêncio, cada um mal ousando respirar sob o peso opressivo da presença de Harry. Harry deixou o silêncio se prolongar, observando-a se contorcerem. Bellatrix não se acovardou, disse ele finalmente, seu olhar se voltando para ela. Ela resistiu, ela esperou, e quando eu a chamei, ela atendeu. Os lábios de Bellatrix se entreabriram em um largo sorriso, sua expressão de deleite maníaco. Meu senhor, seu louvor é tudo o que desejo, ela sussurrou com a voz trêmula. Não se precipite, Bella, disse Harry secamente, sua atenção já voltando-se para os outros. Ao contrário de você, o resto desses tolos não cumpriu seus juramentos. Então me diga, Lúcio, sua voz tornou-se gélida, por que eu deveria tolerar sua existência? Meu senhor, Lúcio começou, mas Harry o silenciou com um movimento rápido da varinha. O peso que pressionava o grupo aumentou, deixando Lúcio ofegante enquanto arranhava o chão. Balançando a cabeça, Harry aproximou-se de Bellatrix. Dê-me seu braço, disse ele calmamente, estendendo a mão. Bellatrix congelou, o rosto empalidecendo. Por um instante, seus lábios se entreabriram em um protesto silencioso, mas nenhuma palavra saiu. Ela estendeu o braço lentamente, como se temesse o que viria a seguir. Seus olhos selvagens se voltaram para o rosto dele, desesperados para avaliar suas intenções. Meu senhor, falei com o senhor? Perguntou ela, a voz quase num sussurro. Harry suspirou, ignorando o pânico dela. Essa marca antiga é inútil, disse ele, segurando firmemente o antebraço dela. Vou criar uma nova. Mas você sabe por que, Bella? Essa marca não é segura. Seus olhos se arregalaram, a compreensão surgindo em seu rosto. Ela sentiu rapidamente, seus cachos selvagens balançando. Claro, meu senhor, sussurrou, a voz trêmula de admiração e apreensão. O silêncio na sala era sepulcral, exceto pelo leve crepitar da magia quando Harry ergueu a varinha sobre o braço dela. Os demais comensais da morte ajoelharam-se em submissão inquieta, os olhos alternando nervosamente entre Bellatrix e Harry. Lúcio ousou erguer o olhar, a expressão oscilando entre o temor e a curiosidade, mas desviou rapidamente o olhar quando Harry voltou sua atenção para ele. Harry não pronunciou nenhum encantamento ao começar a tecer o feitiço. A mecânica da marca negra estava clara para ele agora, após revisar as memórias de Voldemort. Por mais engenhosa que fosse, a marca não era tão complexa quanto parecia, apenas uma intrincada combinação de feitiços e runas sobrepostas para diversos fins. Ela facilitava a invocação, a comunicação, a imposição de lealdade e até mesmo a punição por meio da dor. Uma mistura de feitiços crucial e impérios lhe conferia seu caráter mais sombrio, mas removê-la? Isso era brincadeira de criança para Harry. Criar uma nova marca na hora, no entanto, era uma questão completamente diferente, uma que exigiria mais tempo e preparação do que ele tinha naquele momento. Por ora, ele se concentrou em desmantelar a marca existente para garantir que Voldemort, ou qualquer resquício dele que ainda persistisse, não pudesse invocar esses supostos seguidores para atrapalhar os planos de Harry. Sua varinha deslizou habilmente sobre o braço de Bellatrix, a ponta brilhando levemente enquanto percorria a pele onde a marca estava incrustada. Bellatrix estremeceu quando a marca reagiu, contorcendo-se contra a magia como se ela tivesse vida própria. Sua respiração falhou, mas ela não se moveu, seus olhos selvagens fixos no rosto de Harry, aguardando qualquer sinal de desagrado. Relaxa, Bella, murmurou Harry com um tom distraído. Não vou incinerar seu braço. Seus ombros cederam ligeiramente, embora suas mãos ainda agarrassem firmemente a borda de suas vestes. Os demais comensais da morte na sala permaneceram em silêncio, seus olhos percorrendo nervosamente o rosto de Harry e o braço de Bellatrix. A marca da morte brilhante começou a perder o brilho sob o efeito do feitiço de Harry, suas linhas intrincadas se desfazendo e desaparecendo na pele pálida por baixo. Capítulo 333. Quando a marca finalmente desapareceu por completo, Harry soltou o braço dela e se endireitou. Bellatrix olhou para a própria pele nua, depois para ele com uma expressão de espanto e confusão. Ela, sumiu, sussurrou quase reverentemente. Sim, respondeu Harry secamente. A velha marca não me serve para nada. Vou substituí-la por algo melhor, quando achar que chegou a hora certa. Bellatrix assentiu com entusiasmo, os lábios entreabertos como se fosse falar, mas Harry ergueu a mão para silenciá-la. Ele se voltou para o resto da sala, o olhar percorrendo os comensais da morte ajoelhados. O mesmo vale para vocês. Estendam os braços. O grupo hesitou, trocando olhares inquietos. Lúcio foi o primeiro a ceder, dando um passo à frente com visível relutância e arregaçando a manga para revelar o contorno desbotado da marca negra. Harry não perdeu tempo. Ergueu a varinha e repetiu o processo, a marca tremeluzindo e se dissolvendo à medida que sua magia a atravessava. Um a um, os outros seguiram o exemplo. Os Carroll estavam nervosos, estremecendo sempre que a varinha de Harry se movia perto deles. Crabbe e Goyle mantiveram a cabeça baixa, murmurando agradecimentos nervosos quando suas marcas foram removidas. Not, no entanto, permaneceu no fundo da sala, com uma expressão cautelosa enquanto finalmente estendia o braço. Harry fez uma pausa, encarando Not com um olhar significativo. Algum problema? Not hesitou, seus dedos se contraindo perto da bainha da manga. Não, meu lord, disse ele cuidadosamente, embora seu tom carregasse uma leve ponta de ceticismo. Eu só fiquei surpreso. A marca tem sido um símbolo por anos. Removê-la parece significativo. Harry sorriu com desdém, pressionando o polegar com força no braço de Not, onde a marca costumava estar, observando o homem estremecer de dor. Você ousa suspeitar de mim, disse ele friamente. Eu consigo sentir sua suspeita, Not. Sua voz carregava um tom cortante que silenciou a sala. Not cerrou os dentes, a tensão visível em seu rosto, embora não tenha recuado. Ele não, meu senhor. Eu não ousaria. Não ousaria.
Harry insistiu, fazendo Not reprimir um sibilo de dor. Então por que eu sinto isso? A dúvida, a hesitação. Você acha que há algum truque elaborado? Ele inclinou a cabeça, os olhos semicerrados. Você acha que qualquer outra pessoa conseguiria remover a marca e infligir dor ao mesmo tempo? Os outros na sala observavam em silêncio, alívio e medo oscilando em seus rostos. Alívio por não serem eles sob escrutínio, medo pela lembrança do controle de Harry. Sabiam que somente seu Lorde poderia manipular a marca dessa maneira, ou pelo menos era o que Voldemort os fizera acreditar. Na verdade, tratava-se de uma runa engenhosa que Voldemort adicionara, uma camada de engano criada para garantir lealdade inabalável. Harry apenas descobrira seus segredos. O braço de Not tremia sob o aperto de Harry, mas ele conseguiu sussurrar. Eu estava enganado, meu Lorde. Perdoe-me. Harry o soltou abruptamente e Not cambaleou para trás, agarrando o braço como se a marca ainda estivesse ali. Engano seu, repetiu Harry com um tom de desprezo. Erros são um luxo que você não pode se dar ao luxo de ter. Not, não se esqueça do seu lugar. O silêncio era pesado na sala, quebrado apenas pela respiração ofegante de Not. Harry deixou seu olhar percorrer os outros, demorando-se o suficiente para deixá-los desconfortáveis. Que isso sirva de lembrete para todos vocês, continuou Harry com a voz firme. Não tolero dúvidas. Lealdade não é opcional, é uma exigência. Se algum de vocês vacilar novamente, não serei tão leniente. Bellatrix estava praticamente radiante, seus lábios curvados em um sorriso maníaco, enquanto ela se inclinava ligeiramente para a frente, ajoelhada. Eles precisavam ouvir isso, meu senhor, disse ela reverentemente. Eles se tornaram fracos em sua ausência. Harry lançou-lhe um olhar, e ela rapidamente baixou a cabeça, claramente entendendo o aviso. Levantem-se todos, ordenou ele após remover a marca de Not. O peso opressivo do feitiço dissipou-se, e o grupo levantou-se apressadamente, seus movimentos desajeitados enquanto ajeitavam as vestes. Ele recuou, dando-lhes espaço, mas sua presença preenchia a sala, mantendo a tensão palpável. Temos trabalho a fazer. O ministério está um caos, e há oportunidades esperando para serem aproveitadas. Mas não se vocês estiverem muito ocupados me questionando. Lúcio deu um passo à frente com cautela, a voz firme apesar do leve tremor nas mãos. Quais são as suas ordens, meu senhor? Harry olhou para eles com um olhar penetrante. Informações, disse ele secamente e fiquei na deles. Deixem que resolvam a crise. Os comensais da morte trocaram olhares inquietos. Aquela postura passiva pareceu incomodá-los, e alguns se remexeram desconfortavelmente. Bellatrix abriu a boca, provavelmente para questionar a decisão, mas Harry a silenciou com um gesto de mão. Não é hora de tomar o controle, continuou ele, em tom seco. Aquele velho tolo tomou precauções na minha ausência, e sua leniência permitiu que elas se fortalecessem. Enquanto isso, você encheu os bolsos deles com oportunidades para se fortalecerem. Agora tenho que lidar com a bagunça. A avaliação direta atingiu o grupo como um golpe físico. Lúcio enrijeceu, mas manteve o olhar respeitosamente baixo. Os outros nem sequer ousaram se mexer. Bellatrix, porém, não teve tal contenção. Meu senhor, começou ela com a voz trêmula pela intensidade de seu fervor, se nós fossemos. Silêncio, interrompeu Harry, sua voz cortando as palavras dela como uma faca. Não preciso de desculpas, Bella. Preciso de resultados. Ela estremeceu como se tivesse sido atingida fisicamente, mas assentiu rapidamente, inclinando a cabeça em sinal de submissão. Sim, meu senhor. Os olhos de Harry percorreram o grupo novamente. Serei claro. Vocês não devem chamar a atenção para si mesmos. Nada de exibicionismo, nada de planos mal elaborados. Não confundam isso com inércia. É estratégia. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras ser absorvido. E estratégia exige paciência. Após saírem do esconderijo, Lúcio Malfoy conduziu o grupo de comensais da morte pela trilha estreita e mal iluminada que serpenteava em direção ao ponto de aparatação. Cada um deles refletia sobre os estranhos eventos que acabavam de acontecer. Ninguém ousava falar imediatamente, não enquanto os olhos penetrantes de Lúcio ocasionalmente se lançavam por cima do ombro, desafiando qualquer um a proferir alguma tolice. O grupo seguiu em relativo silêncio, o arrastar das botas e o ocasional estalo de galhos sendo os únicos sons. À medida que se aproximavam da clareira, o desconforto tornou-se insuportável. Goyle Sênior foi o primeiro a lançar um olhar significativo aos outros, sua expressão claramente questionando se alguém mais se arriscaria a falar primeiro. Por fim, Not Sênior pigarreou, a voz baixa o suficiente para sugerir que estava sondando o terreno. Estranho, não é? O motivo pelo qual ele removeu as marcas. Ele olhou para Lucius, que não respondeu imediatamente. Encorajado pela falta de uma repreensão imediata, continuou, em tom conspiratório. O Lorde das Trevas disse que não era mais seguro. Foi inesperado. Inesperado, zombou Lúcio, diminuindo o passo o suficiente para olhar para trás. É essa a palavra que você quer usar, Not? Você está parecendo um tolo. Foi algo sem precedentes. Ele nos despojou da nossa conexão com ele, nosso senhor. Não minimize isso. Not enrijeceu, mas não disse mais nada, seus lábios se comprimindo em uma linha fina. Não gosto disso, murmurou Alecto Carroll com a voz áspera e nervosa. Ela trocou um olhar apreensivo com seu irmão, Amicus, que assentiu em silêncio. Remover a marca assim. O que isso significa? Deixamos de ser seus súditos leais? Já chega, disse Lúcio bruscamente com um tom frio. Seria bom você guardar esses pensamentos para si, Alecto. A menos, é claro, que esteja ansiosa para testar a paciência dele. Ele parou de andar e se virou para o grupo, segurando firmemente a bengala em uma das mãos. Mais alguém deseja expressar suas dúvidas? Talvez queiram compartilhar suas suspeitas diretamente com ele na próxima vez. Capítulo 334.
Já chega, disse Lúcio bruscamente com um tom frio. Seria bom você guardar esses pensamentos para si, Alecto. A menos, é claro, que esteja ansiosa para testar a paciência dele. Ele parou de andar e se virou para o grupo, segurando firmemente a bengala em uma das mãos. Mais alguém deseja expressar suas dúvidas? Talvez queiram compartilhar suas suspeitas diretamente com ele na próxima vez. Os comensais da morte trocaram olhares inquietos, mas permaneceram em silêncio. Imaginei que não, disse Lúcio, com a voz carregada de desdém. O que você não entende, Alecto, é que isso é estratégia. Seguimos o caos por anos. Talvez agora estejamos seguindo alguém que entenda a importância da cautela. Amico se remexeu desconfortavelmente. Ainda não me parece certo, Lucius. A marca negra era mais do que uma ferramenta, era um símbolo. Sem ela, o que somos nós? O que nos impede de sermos descartados? Um riso gélido escapou de Lúcio enquanto ele retomava a caminhada com os outros seguindo atrás. Você sempre foi míope, amigo. Acredita mesmo que nosso Senhor precisa de uma marca para exigir lealdade? Ele poderia ter destruído cada um de nós esta noite com um simples movimento de sua varinha. Estamos vivos porque ele nos considera úteis. Lembre-se disso. Outros assentiram. Tinham dúvidas, claro. Lúcio talvez, mais do que a maioria. Entre os comensais da morte, Lúcio era conhecido por sua mente afiada. Ele ascendeu à proeminência não apenas por sua riqueza, mas também por superar muitos de seus pares em astúcia. Harry sabia que Lúcio já havia sido a serpente da coroa, liderando a casa Sonserina por 3 anos consecutivos, uma conquista rara. Até mesmo Selena Rosier só conseguiu 2 anos. Antes de Harry, apenas Tom Riddle havia superado isso, mantendo a coroa por 4 anos. Harry, no entanto, quebrou o recorde ao conquistar a coroa em seu 2º ano. O grupo continuou sua marcha pela trilha sombria, uma sensação de inquietação pairando como uma névoa entre eles. Embora ninguém ousasse dizer isso abertamente, a remoção repentina da marca negra os havia perturbado. Lucius, apesar de sua aparente compostura, não estava imune às perguntas incomodas que rondavam sua mente. Ele apertou o cabo de sua bengala, seus sapatos lustrados rangendo sobre o chão gelado. Gole Pai inclinou-se na direção de Crabbe, murmurando em voz baixa. Você acha que ele vai substituir isso? A marca, quero dizer? Crabbe grunhiu, coçando o queixo como se a pergunta exigisse mais esforço do que ele estava disposto a dar. Não sei. Acha que ele não se daria ao trabalho, né? Alecto Carroll, sempre o mais ansioso do grupo, interrompeu-os por trás. Ele tem que fazer isso, não é? A marca não é apenas uma ferramenta, é tradição. É como sempre soubemos qual é a nossa posição. Sem ela, o que somos nós? Outros não responderam às ofertas. De fato, sem a marca, o que eram eles? Na sala restavam apenas Harry e Bellatrix. Harry recostou-se numa cadeira, girando distraidamente a taça de uflepufo entre os dedos. Bellatrix, sentada em um banquinho baixo à sua frente, observava cada movimento seu com uma intensidade que beirava a adoração. A luz bruxuleante das velas refletia em seus olhos arregalados enquanto o estudava, com uma expressão de pura devoção. A taça em si era um artefato fascinante, oferecendo mais do que Harry esperava inicialmente. Ele havia pensado que a runa da lealdade gravada nela simplesmente reforçava os laços entre aliados. No entanto, após uma análise mais profunda, Harry percebeu que a uflepufo havia sido muito mais astuta do que qualquer um imaginava. A runa não era apenas uma ferramenta passiva para aumentar a lealdade. Ela podia ser ativada, transformando efetivamente qualquer pessoa sob sua influência em um seguidor fiel do mestre da taça. Essa revelação fez com que Harry reconsiderasse seu potencial. Essa taça tinha um interruptor que permitia a Helga fazer com que as pessoas lhe fossem leais, se necessário. Foi por isso que Harry decidiu remover o fragmento de alma que estava dentro dela. A alma de Voldemort, incubada na taça por décadas, havia sido influenciada pela magia singular do artefato. O fragmento não apenas foi preservado, ele se fortaleceu e, o que é ainda mais perturbador, foi condicionado a obedecer a quem quer que fosse o dono da taça. Quando Voldemort a possuía, isso não era uma preocupação, ele era seu mestre, e seu domínio garantia que o fragmento permanecesse leal a ele. Mas agora que Harry era o dono da taça, a lealdade do fragmento de alma havia mudado. Foi por isso que Harry mudou de ideia e removeu o fragmento da alma de Voldemort da taça de uflepufo, fundindo-o com sua varinha. O olhar de Harry se voltou para Bellatrix, que se ajoelhou diante dele como uma discípula fervorosa aguardando a ordem de seu Deus. Desde que descobrira a verdadeira magia do cálice, seus pensamentos sobre Bellatrix haviam mudado. Ele disse a Neville que procuraria Bellatrix para vingar seus pais. A princípio, o plano de Harry era simples: salvar Bellatrix de Dumbledore e seus aliados, deixar Neville se vingar e seguir em frente. Bellatrix era perigosa, imprevisível e um verdadeiro estorvo. Mas quando ela o confundiu com Voldemort, Harry viu uma utilidade melhor para ela. Ela possuía informações valiosas sobre o círculo íntimo de Voldemort, segredos que Harry poderia explorar. Agora, com a taça de Lufa-Lufa em mãos e sua runa de lealdade desbloqueada, uma nova ideia começou a tomar forma. A devoção fervorosa de Bellatrix poderia ser redirecionada. Não para Voldemort, nem mesmo para o rosto que Harry ostentava naquele momento, mas para ele. Era uma proposta arriscada, mas a recompensa potencial valia o risco. Harry colocou a taça cuidadosamente sobre a mesa à sua frente, recostando-se na cadeira. Bellatrix, ainda ajoelhada, observava cada movimento seu olhar penetrante alternando entre ele e o artefato.
Harry tirou uma garrafa de vinho da mochila, destampando-a com um estalo seco. Sem dizer uma palavra, despejou o líquido vermelho escuro na taça de Ufrepufo. Colocou a garrafa de lado e em seguida tirou uma pequena faca do bolso. Um movimento rápido contra o polegar fez com que uma única gota de sangue caísse no vinho. A gota carmesim girou no líquido escuro, desaparecendo quase instantaneamente. Erguendo a taça, ele lançou um olhar para Bellatrix, que se ajoelhou diante dele, os olhos arregalados fixos no cálice. Vamos beber, Bella. Ao meu renascimento, disse ele casualmente. Ele levou a taça aos lábios, tomou um pequeno gole e a entregou a ela. As mãos de Bellatrix tremeram ao aceitá-la, mas ela logo se recompôs. Olhou para ele como se pedisse permissão para prosseguir. Continue, disse Harry, recostando-se na cadeira. Beba. Era isso. Enquanto Bellatrix bebesse o vinho na taça, ela lhe seria leal. Harry recostou-se na cadeira, observando cada movimento dela. Ela apertou a taça com força, as mãos tremendo levemente embora sua expressão fosse de pura reverência. No instante em que a levou aos lábios, o mundo ao redor de Harry parou. As velas bruxuleantes congelaram no meio da dança, suas chamas suspensas em uma quietude sinistra. A devoção de Bellatrix, com os olhos arregalados, ficou congelada no tempo, a taça parada na beira de sua boca. Harry pescou sua mente afiada imediatamente em alerta, e então uma voz ecoou em sua mente, uma voz que ele não ouvia há um ano. Mestre Harry, por favor, não faça isso. Harry franziu a testa, virando-se para o quarto congelado. Nigel murmurou com um tom de irritação na voz. Um leve brilho se formou no ar à sua frente, condensando-se na silhueta de Nigel. Resolveu quebrar o silêncio depois de um ano? E agora está parando o tempo. O que é isso? O rosto de Nigel se contorceu em uma careta. Por favor, não siga esse caminho, Mestre Harry. Se você escravizar Bellatrix, se tornará aquilo que lutou para evitar. A expressão de Harry endureceu, e ele se inclinou para a frente na cadeira com um tom cortante. Então, matar é aceitável, mas escravizá-la não? É isso mesmo? Ele inclinou a cabeça, a voz carregada de irritação. E não vamos ignorar minha primeira pergunta. Depois de esconder o fato de eu ser uma Horcrux, você ficou em silêncio por um ano inteiro. Por que falar agora? A projeção de Nigel vacilou ligeiramente. Mestre Harry, presumi que o senhor não gostaria de ouvir falar de mim depois, do meu descuido. Descuido? A risada de Harry foi fria, seus dedos tamborilando no apoio de braço. Você escondeu de mim algo tão monumental e agora chama isso de descuido? Que conveniente. O tom de Nigel tornou-se mais contido, embora suas palavras mantivessem a precisão incisiva. Eu não tinha permissão para compartilhar essa informação. Estava sujeito a restrições. Os olhos de Harry se estreitaram, seu olhar penetrante. Preso por quem, Nigel? O que mais você está escondendo de mim? E já que estamos falando nisso, que sistema é esse seu? Acho que já está na hora de eu ter algumas respostas. A projeção trêmula hesitou antes de responder, sua forma se alterando como se o ato de falar lhe custasse algo. Mestre Harry, minhas funções estão atreladas a um conjunto complexo de diretrizes. Estas não foram estabelecidas por mim. Eu sou o intermediário, operando dentro de parâmetros. Harry inclinou-se para a frente, a cadeira rangendo levemente sob seu peso. Pare com essa baboseira de inteligência artificial, Nigel. Há muito tempo percebi que você não é uma inteligência artificial, mas uma alma. Talvez até mesmo uma Horcrux. A figura cintilante de Nigel parou antes de soltar um suspiro pesado. Não posso confirmar nem negar isso, Mestre Harry, mas por favor, entenda. Não me é permitido divulgar mais do que você já sabe. Harry bufou, o canto da boca se curvando num sorriso irônico e sem humor. Muito bem, então. Guarde seus segredos. A figura de Nigel oscilou, e uma risada seca ecoou na sala congelada. Era o Lord? Harry o interrompeu com um olhar penetrante. Não estou para brincadeiras, Nigel. Desculpe, mas vou escravizar Bellatrix. Não pense que isso significa que estou me transformando em algum tipo de Lorde das Trevas. Tudo o que fiz, desde o dia em que você despertou em meu corpo, foi para sobreviver. Não tenho intenções maliciosas ou egoístas. Nigel inclinou a cabeça, sua expressão difícil de decifrar em sua forma translúcida. Sobrevivência, é isso? E como você concilia escravizar alguém com sobrevivência, Mestre Harry? Um sobrevivencialista joga a longo prazo. Isso me parece míope. O olhar de Harry escureceu enquanto ele se recostava, cruzando os braços. Não preciso de suas lições de moral. Isso não tem a ver com consciência, mas sim com controle. Bellatrix é perigosa, desequilibrada e leal à memória de Voldemort. Preciso que ela esteja focada. Sem isso, ela é um risco, e riscos matam pessoas. Nigel olhou para ele, com um olhar estranhamente pesado. Eu imploro, Mestre Harry, disse ele, com a voz carregando um raro tremor de urgência. Harry se levantou abruptamente, interrompendo Nigel com um gesto brusco da mão. O brilho do homem oscilou quando o bloqueio mental de Harry se estabeleceu, eliminando completamente a projeção. Desculpe, Nigel, murmurou ele assim que desligou a ligação. Não posso voltar atrás agora. O cômodo voltou à vida como se um interruptor tivesse sido acionado. As chamas congeladas da vela tremeluziram mais uma vez, e Bellatrix retomou seu movimento, a xícara inclinando-se enquanto o líquido escuro roçava seus lábios. Ela bebeu profundamente, sua garganta se movendo a cada gole. Está feito, meu senhor, sussurrou ela com a voz embargada pela reverência. Ela pousou a taça cuidadosamente sobre a mesa, o olhar fixo no rosto de Harry como se ele tivesse acabado de realizar um milagre. Harry percebeu que os olhos de Bellatrix estavam nublados de confusão, seu olhar oscilando entre a taça agora vazia e ele. Abandonando o disfarce, suas feições voltaram à sua forma original. O forte contraste com a figura de Albus Riddle deixou Bellatrix atonita, sua boca entreaberta em descrença. Antes que ela pudesse processar completamente o que havia acontecido, Harry inclinou levemente a cabeça com um tom casual. Você não acha que Voldemort é um perdedor? Capítulo 335
Harry, com Petúnia agarrada ao seu braço, atravessou a entrada movimentada que dava para o acampamento. Bruxas e bruxos os rodeavam, as vozes acaloradas em conversas sobre a tão aguardada final da Copa Mundial de Quadribol entre Bulgária e Irlanda. O ar estava impregnado com o aroma de comida assada, fogos de artifício distantes e o cheiro terroso de grama recém-pisoteada. Barracas vendendo de tudo, desde lembrancinhas encantadas até cerveja amanteigada, ladeavam os caminhos. Harry sorriu para Petúnia enquanto caminhavam pelo acampamento movimentado. É bonito, não é, tia? Perguntou ele. Petúnia retribuiu o sorriso, seus lábios se curvando em um sorriso radiante. Sinto-me cada vez mais acolhida neste mundo, Harry. Depois do inverno, agora a Copa do Mundo. É tudo, fascinante, disse ela, seus olhos percorrendo o vibrante caos de bruxas e bruxos ao redor deles. Harry assentiu levemente satisfeito. Seus esforços para integrá-la ao mundo mágico estavam dando resultado. 2 meses haviam se passado desde que Harry ligara Bellatrix a si mesmo, não a fachada de Albus Riddon, mas a Harry Potter. A transição fora tranquila na maior parte do tempo, embora a atitude reverente de Bellatrix às vezes o irritasse. Ainda assim, a lealdade que ela demonstrava era útil. Ele afastou os pensamentos sobre ela e observou a multidão. Adiante, um grupo de bruxos estava reunido em torno de uma placa flutuante que anunciava cachecóis de encanto Shuda e Canon. Crianças corriam entre as pernas, suas risadas se misturando ao murmúrio de conversas animadas. O aroma de castanhas assadas e pastéis de abóbora frescos pairava no ar. Um foguete explodiu no alto, lançando uma cascata de estrelas esmeraldas sobre o acampamento. Harry caminhou em direção à sua tenda, uma estrutura que parecia comum por fora, com sua lona desgastada e armação básica. Era simples em comparação com as exibições extravagantes ao redor, mas Harry preferia a funcionalidade à ostentação. Ao seu redor, puros sangues e famílias ricas exibiam sua riqueza com tendas opulentas, algumas imitando mansões com torretas em miniatura, outras encantadas para se assemelharem a palácios. Os bruxos adoravam se exibir, e a Copa Mundial de Quadribol era o palco perfeito para tais espetáculos. Ao se aproximar, ele notou o grupo reunido do lado de fora de sua tenda. Seus amigos mais próximos, suas famílias e alguns aliados importantes já estavam confraternizando. Amélia Bones, recém-nomeada ministra da magia, estava um pouco afastada dos demais, conversando com emissários estrangeiros. Ela avistou Harry e Petúnia e acenou brevemente com a cabeça em reconhecimento, um gesto educado porém distante. Eles haviam comemorado o aniversário de Harry juntos poucos dias antes, então a falta de uma saudação formal não incomodou. Harry sorriu ao chegar perto do grupo. Vejo que todos já estão aproveitando as festividades. Neville foi o primeiro a responder com um largo sorriso. Você está atrasado, Harry. Pensei que você fosse perder o show antes do jogo. Bem, já estamos aqui, respondeu Harry com um sorriso. Fred caminhou até lá, atirando uma goles para o ar e apanhando-a com um floreio. Então, Harry, o que você acha? Devemos enfeitiçar nossa tenda para que se pareça com a toca de um dragão? Ou talvez uma réplica dos cofres de Gringotts? Nada combina mais com a Copa do Mundo do que um toque de ouro de duende. George interrompeu, sorrindo. Seria perfeito. Imagine a cara desses sangue puros. Impagável. Harry deu uma risadinha. Acho que você daria um ataque cardíaco coletivo no ministério. Mas vá em frente se o seu objetivo é ser banido de eventos internacionais, é claro. Os gêmeos trocaram acenos de cabeça fingidamente sérios. Valeu a pena, disseram em uníssono. Hermione deu um passo à frente, com a testa franzida em leve desaprovação. Quantas vezes mais vão usar Obliviate naquele pobre velho? Você pensaria que depois de todo o esforço que fizemos para educá-los, os sangue puros já teriam aprendido a se misturar, disse ela, lançando um olhar para os funcionários do ministério posicionados perto da entrada do acampamento. As finais estavam sendo realizadas em uma propriedade trouxa, alugada pelo ministério para a ocasião. O ministério tentará ocultar a natureza mágica do evento, mas as excentricidades dos puros sangues estavam se provando um problema constante. De suas tendas excessivamente luxuosas às suas roupas anacrônicas, eles se destacavam como uma fênix em um galinheiro. O resultado? Várias rodadas de feitiços da memória no perplexo proprietário trouxa e em sua pobre esposa, que até então haviam suportado as peculiaridades dos bruxos com notável paciência, ou talvez apenas confusão. Um mês atrás, quando o local foi definido, Amélia Bones, a recém-empossada ministra da magia, procurou Harry com um problema peculiar. Ela queria ajuda para lidar com o potencial caos que inevitavelmente surgiria quando os sangue puros interagissem com os trouxas. Harry, sempre atento às oportunidades, criou um comitê especial para a tarefa. Batizado de Comitê para a Compreensão das Tradições Não Mágicas, era composto principalmente por nascidos trouxas e mestiços. Harry escolheu Hermione a dedo para ser sua segunda em comando. Conhecendo seu talento para a organização e sua profunda paixão por fazer a ponte entre os mundos mágico e não mágico, Hermione e o comitê trabalharam incansavelmente para criar um livreto intitulado Departamento para entender o comportamento dos trouxas, ou DUM, uma sigla que Harry insistiu em usar porque, como ele mesmo disse, é engraçado quando os sangue puros são informados disso. O livreto descrevia tudo, desde vestimentas apropriadas até o que fazer e o que não fazer ao lidar com trouxas. O comitê chegou a incluir uma seção intitulada Como não parecer que você saiu do século XVII. Como era de se esperar, poucos sangue puros se deram ao trabalho de lê-lo. Aposto que ele já usou o feitiço Obliviation 5 vezes hoje, disse Fred enquanto caminhava em direção a Hermione. 6, se você contar aquela vez em que ele pegou aquele cara levitando um barril de cerveja até a barraca dele. George deu uma risadinha. Ele vai achar que está tendo um pesadelo no final da noite. Não tem graça nenhuma, respondeu Hermione, lançando-lhes um olhar fulminante. Aquele homem tem uma vida, sabiam? Uma família. Uma história. Estamos brincando com as memórias dele como se não fosse nada. Fred fingiu um olhar de remorso, levando a mão ao peito. Perdoe-nos, Granger, não passamos de humildes brincalhões.
Harry suspirou ao ver um bruxo idoso passar arrastando os pés, vestindo um vestido de verão florido que mal chegava aos seus joelhos ossudos. A imagem foi suficiente para fazer Harry considerar seriamente usar a habilidade Obliviate em si mesmo. O homem percebeu a sobrancelha arqueada de Harry e parou com as mãos na cintura. O quê? Comprei isso numa loja trouxa. Resmungou indignado antes de continuar pelo caminho, suas pernas ossudas aparecendo e desaparecendo no tecido colorido. Pela barba de Merlin, murmurou Harry baixinho, apertando a ponte do nariz. Ele lançou um olhar de soslaio para Hermione, que estava dividida entre um fascínio horrorizado e o desejo desesperado de começar um discurso didático. Antes que ela pudesse falar, ele ergueu a mão para impedi-la. Não. Simplesmente não faça isso. Hermione apertou os lábios com as mãos tremendo ao lado do corpo. Não tem graça, disse ela depois de um momento, lançando um olhar fulminante para Fred e George, que estavam se dobrando de tanto rir. Não tem graça? Fred exclamou, enxugando uma lágrima. Aquele homem tem mais coragem do que metade do departamento de Aurores. Mais perna também, acrescentou George com um sorriso, ganhando uma cotovelada nas costelas de Hermione. Harry balançou a cabeça, com a mão repousando levemente na lombar de Petúnia. A multidão só aumentava conforme a noite avançava, o barulho crescendo até se tornar um zumbido constante de conversas animadas, risadas e o ocasional estalo de fogos de artifício no céu. Para onde quer que olhasse, havia tendas decoradas com as cores dos times, bandeiras encantadas ostentando slogans como Irlanda para a Vitória, ou Krum é Rei, em letras brilhantes. Petúnia agarrou-se ao braço de Harry, seus olhos percorrendo o acampamento como se não conseguisse decidir entre ficar maravilhada ou impressionada. Eles são tão entusiasmados, não são? Disse ela com a voz cuidadosamente neutra. Fanáticos, corrigiu Harry secamente. O quadribol faz isso com as pessoas. Ele gesticulou em direção a uma tenda próxima, onde um grupo de torcedores búlgaros gritava o nome de Krum em voz alta, com os rostos pintados nas cores do time. Um bruxo particularmente fanático havia transformado o cabelo em minúsculas vassouras, que zigue-zagueavam ao redor de sua cabeça como libélulas dementes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 336. Petúnia inclinou a cabeça, observando a cena com fascínio e incredulidade. Ei, ali também tem seus fãs, disse ela, gesticulando em direção a um grupo que agitava bandeiras com o rosto e o nome de Harry estampados. Harry virou a cabeça e suspirou ao vê-los. Um grupo de bruxos, a maioria adolescentes, havia montado uma pequena, mas notável exibição. Bandeiras verde brilhantes tremulavam na brisa da noite, cada uma com um esboço tosco de seu rosto acompanhado de letras em negrito. Potter, o orgulho da Sonserina. Outra bandeira proclamava, o capturador de pomo mais rápido da história. Petúnia ergueu uma sobrancelha, esboçando um leve sorriso irônico. Você se tornou uma verdadeira celebridade. 3 anos quebrando recordes costumam fazer isso. Harry não respondeu imediatamente. Não eram apenas os recordes que haviam chamado a atenção. Abrir as partidas de quadribol de Hogwarts ao público fora ideia dele, uma jogada planejada para elevar o prestígio do esporte, fomentar o orgulho escolar e, claro, ganhar um dinheirinho extra. Essa decisão o transformou em um nome conhecido em todo o mundo bruxo britânico. Seu recorde sem precedentes de captura de pomo de ouro mais rápida durante seu primeiro ano, meros 3 segundos e 1/4, ainda era comentado como se fosse lendário, e continuava sendo aclamado como recorde imbatível para a eternidade. Balançando a cabeça, Harry estava prestes a dizer algo quando um borrão amarelo surgiu em sua direção. Astoria Greengrass se atirou em seus braços como um raio de sol, sua voz ecoando acima do murmúrio da multidão. Harry! Exclamou ela, agarrando-se a ele com um sorriso que poderia iluminar uma masmorra. Harry a pegou com facilidade, seus braços instintivamente a estabilizando antes de colocá-la no chão com um sorriso irônico. Astoria, você precisa parar de me atacar assim. Um dia eu não estarei prestando atenção, e você vai acabar me derrubando na lama. Astoria sorriu para ele, ignorando completamente a reclamação. Mas eu senti sua falta. Você tem nos evitado há séculos. Qual é a sua desculpa desta vez? Eu não evito ninguém, disse Harry, erguendo uma sobrancelha diante do drama dela. Você estava destruindo meu quarto há apenas algumas semanas, no meu aniversário. Antes que Astoria pudesse responder com uma de suas típicas tiradas dramáticas, Daphne Greengrass e Tracy Davis se aproximaram, cumprimentando Harry com abraços breves, porém calorosos, e logo em seguida se voltaram para Petúnia. Suas mães, a elegante Helena Greengrass e a mais falante Marianne Davis, a seguiram de perto. Ambas sorriram graciosamente, trocando gentilezas com Petúnia. Cyrus Greengrass e Jonathan Davis permaneceram um passo atrás, conversando com Petúnia. Harry, disse Daphne, com um tom calmo, mas carregando uma leve ponta de exasperação. Você tem nos evitado. De novo. Daphne respondeu Harry com naturalidade, ignorando a acusação. É bom te ver também. Você não jantou na minha casa há 2 semanas? Tracy sorriu, claramente divertida com a bronca da amiga. Você sabe o que ela quer dizer, Harry. Você tem estado muito ocupado para nós ultimamente. Tramando em seu covil, sem dúvida. Astoria, não querendo ficar para trás, cruzou os braços e lançou um olhar significativo para Harry. Exatamente. E exigimos compensação pela sua negligência. Harry ergueu uma sobrancelha para o trio, esboçando um leve sorriso irônico. Compensação é? O que vocês querem? Galeões? Meus registros de quadribol? Ou talvez estejam de olho no meu trono? Astoria revirou os olhos, mas sorriu. Ah, por favor, como se alguém pudesse te destronar. Os lábios de Daphne se contraíram, revelando um leve esboço de sorriso. Nos contentaremos com a sua companhia esta noite. É justo, não acha? Tudo bem, disse Harry, dando de ombros. Vou permitir. Que gentileza sua, provocou Tracy, dando-lhe uma leve cutucada no braço. Pansy caminhou até lá com sua mãe, Cassandra Parkinson.
cujas vestes finamente cortadas refletiam a luz do entardecer enquanto se juntavam ao grupo crescente perto da tenda de Harry. Pansy sorriu com desdém, sua voz se sobressaindo à algazarra. O Imperador Potter está oferecendo seu trono? Que inveja! Ela abraçou Daphne e Tracy rapidamente antes de se virar para Astoria, bagunçando os cabelos da jovem Grey-Engras com uma irritação fingida. Você só está com inveja, Parkinson, retrucou Astoria, alisando o cabelo com um suspiro irritado. Ele não te daria isso. Quem disse que eu ia querer isso? Respondeu Pansy, sorrindo. Muita papelada, muitos camponeses para administrar. Não, obrigada. Enquanto Cassandra se aproximava para se juntar a Petúnia e aos outros adultos, Pansy voltou sua atenção para Harry, seu sorriso malicioso suavizando-se ligeiramente. Senti sua falta, Potter. Ainda tramando a dominação mundial? Ou esta noite é só para quadribol? Por que não os dois? Respondeu Harry com um tom leve, mas uma expressão indecifrável. Gosto de manter minhas opções em aberto. Antes que Pansy pudesse responder, Luna Lovegood apareceu aparentemente do nada, com seu sorriso de sempre no rosto. Gina veio logo atrás com um sorriso radiante também. Olá, Harry, disse Luna, com o olhar perdido no horizonte, como se algo fascinante estivesse flutuando logo acima da cabeça dele. Ginny apontou para uma barraca de comida próxima, onde os gêmeos negociavam animadamente o que parecia ser uma montanha de bolos de caldeirão, conseguindo açúcar suficiente para alimentar mais uma rodada de caos, sem dúvida. Antes que Harry pudesse responder, a família Weasley chegou em massa, com Molly à frente e Arthur ao seu lado. Os Weasley mais jovens seguiam em um grupo disperso, com Rony um pouco atrás, observando o acampamento com os olhos arregalados de admiração. Molly cumprimentou Petúnia calorosamente, e as duas logo começaram a conversar enquanto Arthur examinava com entusiasmo uma coleção de equipamentos de acampamento encantados que um vendedor havia montado ali perto. Harry, meu rapaz. Arthur chamou por cima do ombro, erguendo o que parecia ser um bule de chá com mexedor automático. Você já viu um desses antes? Que truque fascinante. Gina deu uma risadinha. Isso é obra do Harry, pai. Ele quer que o mundo inteiro conheça o verdadeiro sabor do chá, ao estilo britânico. Os olhos de Arthur brilharam enquanto ele examinava o bule de chá com mexedor automático, com um deslumbramento infantil. Brilhante. Absolutamente brilhante, Harry. Diga-me, onde posso conseguir um desses? É fascinante. Harry deu um sorriso irônico, cruzando os braços. O senhor está segurando o protótipo, Sr. Weasley. Faz parte de um pequeno projeto paralelo meu. Daqui a alguns meses, eles estarão prontos para venda. Os bruxos poderão desfrutar do seu chá sem precisar estragá-lo. Arthur sorriu radiante, segurando o bule como se fosse uma relíquia inestimável. Você é um visionário, meu rapaz. Molly, ouviu isso? Um bule que se mexe sozinho, chega de folhas queimadas. Molly mal desviou o olhar da conversa com Petúnia. Que lindo, querida, disse distraidamente antes de voltar sua atenção para a discussão sobre amuletos de herbologia para plantas domésticas. Ao entrar na tenda, o grupo naturalmente começou a se dividir em grupos menores. Os adultos se reuniram em um lado, deixando os mais jovens circularem livremente do outro. Vozes preenchiam o espaço, alternando entre discussões sobre a partida e os intermináveis esforços do Ministério para obliterar a humanidade. Após algumas trocas de cumprimentos cordiais, Harry se desculpou com o animado grupo de amigos e caminhou até onde Cyrus Grey-Engras, Augusta e Arthur Longbottom, entre outros, estavam sentados. Um clima tranquilo, porém profissional, pairava ao redor deles. Harry sentou-se em uma cadeira vazia, acenando brevemente para o grupo. Long Green Pot é um grande sucesso, começou Cyrus com um tom calmo, mas com um toque de orgulho. Nossa cadeia de suprimentos agora abrange todo o mundo mágico. A Long Green Pot foi um dos empreendimentos mais lucrativos de Harry, uma colaboração entre as famílias Grey-Engras, Longbottom e Potter. O que começou como um pequeno negócio de poções básicas se expandiu para uma potência na indústria de poções. Com a família Longbottom fornecendo conhecimento em herbologia, os Grey-Engras cuidando da distribuição e o próprio domínio de Harry na arte de preparar poções, a empresa prosperava. O pai de Hannah Thomas ajeitou a gola do seu hobby enquanto se recostava na cadeira. O novo empreendimento com a Dragon The League se está indo bem, disse ele, com um tom de satisfação na voz. Só as vendas do mês passado já cobriram metade do nosso investimento inicial. Os chocolates de luta estão se tornando um sucesso de vendas rapidamente. Harry inclinou levemente a cabeça, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Que bom ouvir isso, Sr. Abbott. Espero que as fórmulas de encantamento não estejam causando problemas para você ou sua equipe. De forma alguma, respondeu Thomas com confiança, lançando um olhar para Cyrus Grey-Engras que assentiu em concordância. O contrato vinculativo que você elaborou foi brilhante. Nenhum dos nossos funcionários ousaria adulterar ou vazar suas runas e encantamentos. E quanto à produção, a simplicidade dos feitiços que você criou tornou o processo surpreendentemente eficiente. Harry permitiu-se um pequeno aceno de cabeça, pegando sua bebida. No início fora uma aposta. A ideia de chocolates de combate, pequenos doces em forma de dragão que podiam duelar entre si quando ativados, era um de seus muitos projetos paralelos. Inicialmente, disputas de marca registrada e problemas de produção atrasaram o lançamento. No entanto, um contrato mágico vinculativo, cortesia de seus contatos em Gringotts, garantiu a exclusividade de suas runas, assegurando que ninguém pudesse replicar ou roubar o design do feitiço. A parceria com Thomas Abbott para cuidar da fabricação e distribuição foi a peça final do quebra-cabeça. Os clientes estão adorando a novidade, continuou Thomas. A maioria das nossas encomendas antecipadas vem de famílias com crianças pequenas, embora eu tenha notado que colecionadores adultos também estão começando a se interessar. Parece que o público mais velho aprecia os designs de chocolate mais elaborados.
Claro que sim, acrescentou Cyrus, dando um gole em sua bebida. Você não vê esse tipo de trabalho artesanal no mercado de massa. Os movimentos de cada dragão são únicos, nada daquela porcaria padronizada que você encontra em grandes empresas como a Oneidukes. Bajulação não vai te garantir desconto no próximo lote, Cyrus brincou Harry, arrancando uma risada do bruxo mais velho. Capítulo 337. Após uma breve conversa sobre negócios, o grupo finalmente estava pronto para seguir em direção ao estádio para a final. Enquanto começavam a juntar seus pertences, a entrada da tenda se abriu e Selena Rosier entrou, acompanhada por Miranda Gochal, sua professora e renomada autora de livros de feitiços. As vestes pretas e prateadas de Selena eram discretas, porém elegantes. Seus cabelos castanho escuros estavam presos em um coque impecável, e seus penetrantes olhos verdes percorreram o grupo com um leve divertimento antes de se fixarem em Harry. Ela esboçou um sorriso discreto, como se já esperasse encontrá-lo no centro daquela reunião. Harry cumprimentou ela suavemente, entrando mais na tenda. Harry aproximou-se de Selena, dando-lhe um breve abraço antes de se virar para Miranda Gochal. Senhora Gochal, o prazer é sempre, disse ele com um pequeno sorriso. Miranda deu uma risadinha discreta, inclinando a cabeça. Igualmente, Sr. Potter. Estive analisando suas propostas sobre criação de feitiços e devo admitir que o senhor tem uma notável capacidade de pensar fora da caixa. Harry soltou uma risada curta. Bem, eu estou nos ombros de gigantes. A expressão de Miranda iluminou-se com o comentário, claramente satisfeita com o reconhecimento. Ela cumprimentou os outros com um aceno caloroso antes de se juntar aos adultos que se reuniram ao lado da tenda. Enquanto isso, Selena permaneceu perto de Harry, seus olhos verdes penetrantes percorrendo a multidão agitada dentro da tenda. Que bom te ver de volta, Selena, disse Harry, fazendo um gesto para que ela se sentasse com o grupo mais jovem. Selena deu a ele um sorriso cúmplice. Não achou que eu perderia a final, né? Harry fingiu uma expressão magoada. Nunca pensei que você fosse fã de quadribol, Selena. Ou você simplesmente não estava interessada em me assistir? Selena deu um tapinha de leve no braço dele, com um pequeno sorriso nos lábios. Você sabe que eu assisti a todos os seus jogos. Embora, devo admitir, tenha sido mais divertido ver você aterrorizando os apanhadores adversários do que qualquer outra coisa. Harry deu uma risadinha. Justo. Ele apontou para o estádio ao longe. Vamos? O grupo começou a caminhar em direção ao colossal estádio, cujas arquibancadas imponentes eram visíveis mesmo do acampamento. Luzes mágicas rodopiavam acima dele, formando padrões cintilantes com as bandeiras da Bulgária e da Irlanda. A expectativa no ar aumentava à medida que se aproximavam, acompanhada pelo ocasional zunido de uma vassoura sobrevoando o local. Harry conseguiu garantir ingressos premium para todos do seu grupo, uma façanha considerável, levando em conta o tamanho do encontro e o prestígio dos presentes. Embora tenha exigido um pouco de influência e a superação da burocracia do ministério, ter Amélia Bones ao seu lado certamente facilitou as coisas. Com a ascensão dela ao cargo de ministra da magia, a relação entre eles provou ser mutuamente benéfica. Ao passarem pelos portões dourados que davam acesso ao estádio, o olhar de Harry desviou-se para uma figura familiar que permanecia rígida perto de um grupo de emissários estrangeiros. Amélia Bones, com uma expressão de completo tédio, concordava com a cabeça em meio a uma discussão excessivamente formal sobre regulamentos internacionais relativos a esportes mágicos. Ela cruzou o olhar com o de Harry por um breve instante e ergueu uma sobrancelha, um leve traço de divertimento quebrando sua expressão normalmente estoica. Parece que ela está se divertindo, comentou Daphne secamente, seguindo o olhar de Harry. Que ótimo, respondeu Harry com um leve sorriso irônico. Aposto que ela preferiria estar em qualquer outro lugar. Eles avançaram para o interior, o ruído aumentando à medida que entravam nos corredores encantados que levavam aos seus lugares. Percy Weasley, recém-saído de Hogwarts e claramente ansioso para provar seu valor, estava posicionado por perto, direcionando grupos de espectadores para suas sessões designadas. Seu rosto se iluminou ao reconhecer Harry. Você está aqui. Que bom te ver, disse Percy, num tom um pouco ansioso demais. Ele ajeitou seu crachá que dizia, assistente júnior do chefe dos jogos e esportes mágicos, em letras garrafais. Percy cumprimentou Harry, acenando educadamente com a cabeça. Gostando do caos? Percy endireitou a postura, claramente aproveitando a pergunta para reafirmar seu profissionalismo. É uma demonstração notável de coordenação e planejamento. Alguns contratempos, claro, mas nada que não possamos resolver. Fred e George, que tinham ficado para trás para importunar um vendedor que vendia unioculares a preços exorbitantes, alcançaram-nos a tempo de ouvir o comentário de Percy. Incrível, não é? Disse Fred, passando o braço pelos ombros de Percy. Você quer dizer tipo aquela vez que aquele cara da delegação francesa tropeçou na própria túnica e derrubou metade dos comes e bebês VIP? George deu uma risadinha. Ou aquela vez em que alguém enfeitiçou as luzes do estádio para que a frase Weasley é o nosso rei piscasse a cada 5 minutos. Percy corou afastando o braço de Fred com uma carranca. Isso não era da minha alçada. Harry deu um sorriso irônico, mas não comentou nada, conduzindo o grupo para frente antes que Percy pudesse começar uma defesa completa do planejamento de eventos do Ministério. Seus assentos ficavam em uma área privilegiada do estádio, altos o suficiente para oferecer uma visão clara de todo o campo, mas perto o bastante para captar os detalhes mais sutis da partida. Conforme se acomodavam, a magnitude do evento se tornou ainda mais evidente. O estádio estava lotado de bruxas e bruxos do mundo todo, seus gritos e cânticos se misturando em um rugido ensurdecedor. Bandeiras tremulavam em todas as direções e anúncios encantados cruzavam o céu, proclamando de tudo, desde promoções de Firebolt até a nova linha de jujubas explosivas de Bertie Bott. Harry olhou em volta, avaliando o grupo. Seus amigos e familiares estavam espalhados pela fileira, conversando animadamente enquanto aguardavam a partida.
Selena havia se sentado ao lado dele, seus olhos verdes penetrantes percorrendo o campo abaixo com um leve interesse. Do outro lado, Astoria estava na ponta da cadeira, praticamente tremendo de tanta empolgação. Isso vai ser incrível! Exclamou Astoria, apertando com força seu cachecol da Irlanda. Krum é bom, mas os artilheiros da Irlanda são imbatíveis. A Irlanda vai dominar, acrescentou Blythe, confiante, de alguns assentos adiante. Krum pode até pegar o pomo de ouro, mas não vai fazer diferença se eles já estiverem 100 pontos à frente. Não descartem a Bulgária ainda, rebateu Daphne. Krum não é apenas bom, ele é um prodígio. Um drible bem colocado e o goleiro da Irlanda não saberá o que o atingiu. O debate amigável continuou enquanto as festividades pré-jogo começavam. Fogos de artifício mágicos explodiram no céu, banhando o estádio com faíscas douradas e verdes. Um grupo de duendes sobrevoou o campo, sua apresentação aérea sincronizada arrancando aplausos dos torcedores irlandeses. Momentos depois, um estrondoso rufar de tambores anunciou a chegada dos mascotes búlgaros, as Veelas. Sua beleza etérea cativou imediatamente a multidão, fazendo com que vários bruxos se levantassem de um salto e vibrassem de alegria. Quase todas as garotas do grupo se viraram para olhar para Harry, com expressões de curiosidade e incredulidade. Ao contrário dos outros rapazes do grupo, que estavam visivelmente afetados em diferentes graus pelo encanto das Veelas. Os olhos verde esmeralda de Harry permaneceram fixos no espetáculo. Ele observava com interesse casual, completamente indiferente ao charme mágico que emanava dos mascotes búlgaros. Já imaginava, murmurou Pansy baixinho, com um sorriso irônico ao cruzar o olhar com Daphne. É claro que ele é imune. Daphne ergueu uma sobrancelha, lançando um olhar rápido para Harry antes de voltar a atenção para o campo. O que você esperava? É o Harry. Blythe, sentado algumas cadeiras adiante, não estava tão tranquilo. Balançou a cabeça abruptamente, como se estivesse despertando de um transe, embora seu semblante normalmente sereno estivesse claramente abalado. Merlin, essa é uma magia perigosa. Você pensaria que eles proibiriam esse tipo de coisa em eventos públicos. Ou pelo menos dar algum tipo de aviso, acrescentou Neville, com o rosto ligeiramente corado. Ele estava mexendo na barra do seu cachecol irlandês, fazendo o possível para olhar para qualquer lugar, menos para Veela. Como era de se esperar, os gêmeos se jogaram de cabeça no caos. Fred soltou um assobio baixo, cutucando George. Acha que a mamãe deixaria a gente contratar a Veela para a inauguração da loja? Imagina a quantidade de clientes. George deu uma risadinha, cutucando Fred com o cotovelo. Esqueçam a loja. Como vamos convencê-los a entrar para o nosso time de quadribol? Nenhum goleiro no mundo conseguiria se concentrar o tempo suficiente para defender um único gol. Capítulo 338. Ginny, que vinha revirando os olhos para os irmãos desde que a Veela entrou em campo, deu um tapa firme na nuca de Fred. Se recomponha, seu idiota. Fred fez uma careta dramática, esfregando a cabeça. Ai, isso doeu mais do que rejeição, Gina. Continue falando e você vai descobrir o que mais dói, retrucou ela, cruzando os braços. Rony, sentado algumas fileiras à frente com o resto dos Weasley, quase caiu por cima da grade ao tentar ver melhor a Veela. Gina o puxou de volta para o assento com um olhar fulminante. Pare de babar. Rony piscou como se estivesse acordando de um sonho, fechando a boca rapidamente. Eu não estava babando, murmurou na defensiva, embora as pontas de suas orelhas tivessem ficado vermelhas como brasa. Astoria inclinou-se para Tracy, seus lábios se contraindo em divertimento enquanto sussurrava. Eles realmente perdem a cabeça por causa das Veelas. Tracy conteve uma risada, seu olhar voltando-se para Harry. Bem, é oficial. Ele não é humano. Eu ouvi isso, disse Harry sem olhar para ela, com um tom seco. Ele finalmente virou a cabeça para olhar para o grupo, um leve sorriso surgindo no canto da boca. Qual é o problema? Vocês parecem que nunca viram um mascote antes. Cedrico, sentado no fundo, soltou uma risadinha baixa. Nem todos nós temos a sua força de vontade, Harry. Alguns de nós ainda são suscetíveis aos encantos da beleza magicamente aprimorada. Fale por si mesma, disse Blythe com um tom frio. Alguns de nós simplesmente são melhores em manter a calma do que outros. Seu olhar se voltou diretamente para Tel, que estava curvado na cadeira, tentando esconder o fato de que ainda encarava a Veela. Ele se endireitou abruptamente sob o olhar atento, pigarreando. Estou perfeitamente bem, obrigado. A voz do locutor ecoou pelo estádio, silenciando a conversa num instante. Senhoras e senhores, bruxos e bruxas, sejam bem-vindos à 422ª final da Copa Mundial de Quadribol. A multidão explodiu em aplausos ensurdecedores, bandeiras tremulando freneticamente enquanto o estádio ganhava vida com energia. A voz do locutor continuou, apresentando as equipes irlandesa e búlgara com um toque dramático, enquanto os jogadores entravam em campo. Os perseguidores irlandeses, vestidos com vibrantes túnicas verde escuras, cruzaram o campo em formação perfeita, suas vassouras brilhando sob as luzes mágicas. A equipe búlgara o seguiu momentos depois, com Victor Krum à frente da formação. Seus movimentos eram confiantes, arrancando aplausos e vivas de seus torcedores. Astoria levantou-se de um salto, agitando com entusiasmo a bandeira da Irlanda. Vai, Irlanda! Gritou ela com a voz quase abafada pelo rugido da multidão. Sente-se, Tori, disse Daphne, puxando-a de volta para o assento. Você vai dar a alguém atrás de você um motivo para te amaldiçoar. Astoria mostrou a língua para a irmã, mas obedeceu, embora continuasse a agitar sua bandeira com entusiasmo implacável. A voz do locutor atingiu um crescendo, sinalizando o início da partida. O árbitro, um mago de aparência severa com um apito preso entre os dentes, soltou os balaços e o pomo de ouro, seguidos pela goles. E lá se foram eles.
O jogo começou em ritmo alucinante, com a goles trocando de mãos tão rapidamente que era quase impossível acompanhar. Os artilheiros irlandeses fizeram jus à sua reputação, driblando a defesa búlgara com uma combinação de velocidade e finesse que arrancou aplausos da torcida. No entanto, os búlgaros não se deixaram abater. Seus batedores, armados com tacos que pareciam golpear com uma precisão quase assustadora, mantiveram os irlandeses em alerta, desviando os balaços com uma força que reverberava pelo campo. Harry observava atentamente, seus olhos alternando entre os artilheiros e Krum, que pairava sobre a ação como um falcão. Seu olhar se fixou no pomo de ouro mesmo enquanto o caos se desenrolava abaixo dele. Merlin, Krum é incrível, murmurou Blaise, inclinando-se para a frente. É como se ele já soubesse onde o pomo de ouro vai aparecer. Não importa se ele pegar ou não, observou Gina com um tom confiante. Os artilheiros da Irlanda são muito bons. Eles vão acumular pontos suficientes para tornar o pomo de ouro irrelevante. Com o decorrer do jogo, a tensão no estádio tornou-se quase palpável. A Irlanda disparou na frente, com seus jogadores marcando gol após gol. A torcida explodia em aplausos a cada ponto, os torcedores irlandeses abafando os búlgaros. Mas a Bulgária não desistiu. Krum mergulhou de repente, sua vassoura cortando o ar como uma lâmina. O estádio prendeu a respiração enquanto ele se elevava a poucos centímetros do chão. O movimento quase perfeito de finta de Vronsky que fez um dos artilheiros irlandeses perder o rumo. Os torcedores búlgaros vibraram de aprovação, seus gritos ecoando pelo estádio. Isso foi sujo, disse Hermione, franzindo a testa enquanto ajustava seus monoculares. Brilhante, mas sujo. É quadribol, respondeu Fred, sorrindo. A parte divertida é a sujeira. A partida continuou com cada equipe testando os limites de sua habilidade e resistência. Os artilheiros irlandeses mantiveram a liderança, mas a busca incansável de Krum pelo pomo de ouro manteve os búlgaros na disputa. A tensão era palpável, cada movimento em campo arrancando suspiros e aplausos da torcida. Finalmente, depois do que pareceram horas, Krum fez sua jogada. Mergulhou novamente, desta vez com uma velocidade e determinação que não deixavam dúvidas na mente de ninguém. Ele havia avistado o pomo de ouro. O apanhador irlandês, claramente pego de surpresa, tentou segui-lo, mas Krum era rápido demais. O estádio explodiu em caos quando a mão de Krum se fechou em torno do pomo de ouro, suas asas batendo furiosamente contra seu aperto. Os torcedores búlgaros gritaram em triunfo, seus aplausos ecoando pelas arquibancadas. Mas o placar contava uma história diferente. A vantagem da Irlanda era muito grande. Apesar da captura do pomo de ouro por Krum, o placar final declarou a Irlanda vencedora. Astoria levantou-se de um salto, comemorando ruidosamente enquanto agitava sua bandeira. Eu avisei. A Irlanda venceu. Blaise gemeu, recostando-se na cadeira. Inacreditável. Krum pega o pomo de ouro e eles ainda perdem. É isso que acontece quando você depende de um único jogador, disse Daphne com um tom pragmático. Quadribol é um esporte coletivo. Tracy revirou os olhos. Diga isso ao Harry. Ele ganhou todos os jogos que disputou pegando o pomo de ouro. Daphne se virou para Harry com uma expressão quase entediada. Ele não conta. Ele não é humano. Harry levou a mão ao peito, fingindo estar ofendido. Bem no meu coração, Daphne. Essa ferida talvez nunca cicatrize. Astoria deu uma risadinha, inclinando-se para ele. Ah, por favor, você nem sequer tem coração. Oh, que cruel, respondeu Harry, erguendo uma sobrancelha. É isso que estão ensinando nas suas aulas de trato das criaturas mágicas hoje em dia? Dissecação de apanhadores da Sonserina? Só os que têm um talento excepcional, ela retrucou, mostrando a língua para ele. Selena, sentada ao lado dele, observou a conversa com um leve sorriso irônico. Você precisa mesmo encorajá-los o tempo todo, Harry? É um trabalho de tempo integral, disse Harry, dando de ombros. Além disso, alguém precisa controlar o próprio ego. Daphne sorriu de volta para ele. E você é a figura humilde e altruísta que nos mantém com os pés no chão, não é? Obviamente, respondeu Harry, como se fosse a conclusão mais natural do mundo. O grupo caiu na gargalhada, esquecendo as discussões anteriores sobre o quadribol enquanto se acomodavam em seus lugares para assistir aos jogadores irlandeses darem uma volta olímpica pelo estádio. A goles dourada brilhava à luz dos fogos de artifício encantados e os torcedores búlgaros, a contragosto, juntaram-se à festa com aplausos educados para o time irlandês. Astoria praticamente pulava na cadeira, agitando novamente seu cachecol da Irlanda. Eu disse que eles iam ganhar. Tudo bem, Astoria, murmurou Blaise, esfregando a orelha. Nós te ouvimos nas 3 primeiras vezes. Só estou dizendo, respondeu ela alegremente, claramente despreocupada com o tom de Blaise. Eu estava certa. Sabe, disse Tracy pensativa, virando-se para Astoria, se você dedicasse metade da energia que dedica ao quadribol aos seus estudos, talvez tivesse uma chance real de vencer Daphne nas provas. Traidora, disse Astoria, lançando um olhar fulminante para a amiga. Um conselho prático, respondeu Tracy, sorrindo. Aceite ou recuse. Antes que Astoria pudesse responder, um forte estrondo de fogos de artifício chamou a atenção de volta para o campo. O time irlandês desceu ao gramado com suas varinhas erguidas em comemoração, e as velas, agora decididamente menos atraentes para os torcedores masculinos atordoados, realizaram uma graciosa apresentação de despedida. As jogadoras búlgaras deixaram o campo com a dignidade estoica esperada de um time que lutou bravamente, mesmo na derrota. Capítulo 339. O grupo se levantou para se alongar quando a partida terminou oficialmente. Ao redor deles, a multidão começou a sair das arquibancadas, uma cacofonia de vozes discutindo cada gol, finta e defesa em detalhes minuciosos. Certo, disse Selena, ajeitando uma mecha de cabelo. Qual é o plano agora? Voltamos para o acampamento ou nos misturamos com a multidão? Definitivamente não vamos nos misturar, respondeu Harry, observando a multidão que se dispersava.
Vamos evitar ser pisoteados por torcedores irlandeses bêbados. E os torcedores búlgaros afogando as mágoas, acrescentou Daphne. Parece que vamos voltar, então, disse Neville, esticando os braços acima da cabeça. Não que eu esteja reclamando, aqueles assentos não eram exatamente confortáveis. Fred e George apareceram do nada, como sempre, com seus sorrisos largos e cúmplices. Vamos comprar algo para comer no caminho de volta, anunciou Fred, passando o braço pelos ombros de Gina. Gostaria de se juntar a nós? Acrescentou George, erguendo um punhado de galeões. Prometemos não envenenar nada. Gina revirou os olhos, mas não se soltou do aperto de Fred. Como se alguém confiasse em vocês dois perto de comida. Sábio, murmurou Blaise, já se dirigindo para a saída. Não vou arriscar. Eu vou, disse Astoria alegremente, dando pulinhos na frente para se juntar a Fred e George. Mas se eu encontrar um único Canary Cream no meu sanduíche, vocês dois estão mortos. Você nos magoa, Astoria, respondeu Fred, levando a mão ao peito em fingida mágoa. Jamais faríamos uma brincadeira com vocês. Só se estivéssemos entediados, acrescentou George, piscando o olho. Harry os interrompeu com um gesto. Não vamos nos separar. Sigam-me de volta à tenda, disse ele. O grupo parou, trocando olhares confusos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Cyrus Greengrass, seu olhar penetrante fixando-se em Harry. Os outros pais, percebendo a cautela no ar, também voltaram sua atenção para ele. Harry assentiu levemente com a cabeça, sua expressão indecifrável. Apenas uma denúncia anônima, e o ministério parece estar levando a sério. Mas por precaução vamos ficar juntos. A denúncia anônima, é claro, partiu dele. Depois de subjugar Bellatrix, Harry descobriu planos detalhados dos seguidores de Voldemort sobre um possível ataque à Copa Mundial de Quadribol. Embora tivesse tomado precauções extremas para garantir que nada atrapalhasse o evento, Harry não era do tipo que deixava as coisas ao acaso. Ter seus amigos e familiares espalhados por uma multidão enorme como aquela? Nem pensar. Cyrus lançou-lhe um olhar demorado e ponderado, mas assentiu com a cabeça. Justo. Os demais adultos pareceram aceitar a explicação, embora seu desconforto fosse evidente. Fred abriu a boca, provavelmente para fazer algum comentário sarcástico, mas George lhe deu uma cotovelada nas costelas, interrompendo-o. Certo. Vamos ficar juntos então, disse George, embora seu sorriso tenha vacilado um pouco ao notar a expressão de Harry. Harry não esperou por mais perguntas. Vamos embora, disse ele, virando-se nos calcanhares e abrindo caminho pela multidão que se dispersava, com o grupo seguindo de perto. O acampamento estava caótico, mas sob controle. Os torcedores da Irlanda comemoravam com cânticos altos e risadas, brindando com copos de Firevski, enquanto os torcedores neutros se juntavam à festa. Do outro lado, os torcedores búlgaros bebiam em grupos sombrios, com ocasionais resmungos de frustração interrompendo suas conversas, que de outra forma seriam silenciosas. Apesar da euforia da vitória e da névoa do álcool, ninguém ousava cruzar a linha. Aurores e seguranças patrulhavam o local com olhares atentos, sua presença suficiente para impedir que a multidão mais barulhenta causasse problemas. O ministério havia mudado sob a liderança de Amelia Bones, e isso era evidente. A leniência e a incompetência da gestão de Cornelius Fudge ficaram para trás, substituídas por um controle firme e constante. Nos últimos meses, desde a nomeação de Amélia, as leis se tornaram mais rigorosas e a aplicação da lei passou a ser rápida e decisiva. Este não era mais um ministério disposto a deixar passar pequenas infrações, especialmente em eventos públicos desta magnitude. Enquanto Harry guiava o grupo de volta para a tenda, a atmosfera festiva os envolvia. Um trio de bruxas irlandesas passou cambaleando de braços dados, cantando uma versão estridente de A Brigada da Vassoura Verde. Suas vozes se elevando acima da algazarra. Alguns passos atrás delas, um bruxo búlgaro com um cachecol carmesim discutia acaloradamente com um amigo sobre se Krum havia sido agressivo demais em seu último mergulho. Astoria estava praticamente pulando de alegria, com seu cachecol irlandês drapeado sobre os ombros como uma capa de campeã. Você viu as artilheiras delas, Daphne? Elas foram brilhantes. Especialmente a Moran. Ela estava driblando aquelas batedoras búlgaras como se não fosse nada. Daphne suspirou, claramente acostumada com a energia inesgotável da irmã. Sim, Tori, você já mencionou isso. Várias vezes. É porque foi incrível. Astoria sorriu, dando um passo à frente antes de se virar para o grupo enquanto caminhava de costas. Admitam, vocês ficaram impressionados. Fiquei impressionado por não terem te azarado por gritar nos ouvidos deles durante toda a partida, murmurou Blaise, arrancando uma risadinha de Tracy. Quando Harry e seu grupo chegaram à sua tenda, ele acenou casualmente com o braço, lançando vários feitiços sutis. A magia zumbiu levemente enquanto se instalava. Um deles garantiu que o barulho do acampamento agitado fosse abafado dentro da tenda. Outro mascarou quaisquer perturbações do mundo exterior. De um ponto de vista externo, pareceria que Harry simplesmente preferia um pouco de paz e sossego. Lá dentro, o grupo se movia livremente, conversando e rindo, completamente alheio ao caos que estava prestes a irromper além da lona encantada. Harry olhou para o relógio, conferindo as horas. Os cantos de sua boca se curvaram num leve sorriso irônico. Na hora certa pensou, com um ínfimo traço de divertimento brilhando em seus olhos. Podem ser uns canalhas, mas pelo menos são pontuais. Seu olhar percorreu brevemente o grupo, amigos e aliados relaxando confortavelmente, absortos em uma conversa. Eles permaneciam alheios ao que acontecia lá fora, graças ao feitiço silenciador que ele lançara momentos antes. Vendo que todos estavam acomodados, Harry se levantou e dirigiu-se à sala com um tom que não demonstrava nenhuma intenção. Vou falar com a tia Amélia, disse ele calmamente. O anúncio não chamou muita atenção, já que a maioria estava absorta nas discussões pós-jogo. Sem esperar por uma resposta, Harry saiu da tenda, certificando-se de que a aba se fechasse atrás de si. Assim que saiu, ele deslizou para dentro de sua capa da invisibilidade. O tecido brilhou brevemente antes de se fundir à escuridão, ocultando-o completamente.
Movendo-se silenciosamente, Harry abriu caminho pela multidão de fãs embriagados e famílias alheias. Uma onda de expectativa percorreu seu peito ao alcançar a orla da área florestal perto do acampamento. No instante em que parou, seus olhos se voltaram para cima. O céu noturno explodiu em verde, um símbolo sinistro brilhando intensamente contra as estrelas, a marca negra. Gritos irromperam quase imediatamente, seguidos por uma onda de caos enquanto bruxos e bruxas se dispersavam em pânico. Pais agarravam seus filhos, arrastando-os para um lugar seguro, enquanto grupos de funcionários do Ministério da Magia gritavam ordens com as varinhas em punho, tentando manter o controle. Harry, no entanto, permaneceu completamente imóvel, com o olhar fixo na serpente retorcida e na caveira que maculavam os céus. Sutil como sempre, murmurou ele baixinho. Sua varinha já estava em sua mão quando a apontou para a marca brilhante. Vamos arruinar seu legado e terror, Voldemort. Com um movimento rápido do pulso, Harry lançou um raio de magia brilhante para o céu. O feitiço atingiu a marca negra e por um instante, a luz verde oscilou. Então, para o horror dos comensais da morte mascarados escondidos na multidão, o símbolo aterrador começou a se distorcer. O sorriso ameaçador da caveira se transformou em um sorriso caricato. A serpente se enroscou desajeitadamente em algo que parecia um balão mal desenhado. Com outro movimento da varinha, Harry acrescentou um som alto e estridente que ecoou pelo acampamento. Uma onda de confusão se espalhou pela multidão quando a outrora aterrorizante marca negra se tornou algo risível. Algumas risadas escaparam em meio ao caos, rapidamente se transformando em gargalhadas enquanto bruxas e bruxos apontavam para a visão ridícula acima deles. Até mesmo alguns dos aurores em patrulha não conseguiram esconder seus sorrisos irônicos. Capítulo 340. Do seu ponto de vista escondido, Harry observava os comensais da morte espreitando na orla da floresta. Suas posturas mudavam, a confusão e a frustração visíveis em seus movimentos rígidos. Um deles, o mais alto do grupo, arrancou a máscara, revelando um rosto contorcido de fúria. Harry o reconheceu instantaneamente. Crouch Jr., murmurou Harry com um leve sorriso irônico, apertando ainda mais a varinha. Crouch Jr. gritava ordens para os outros, sua voz se sobressaindo a gritaria. Quem fez isso? Encontrem-nos. Agora. Com a chegada dos comensais da morte, o caos se alastrou pelo acampamento como um incêndio florestal. Gritos rasgaram a noite enquanto famílias lutavam para escapar da ameaça repentina. Os aurores e agentes do ministério, contudo, estavam longe de estar despreparados. Quase instantaneamente entraram em ação, lançando barreiras protetoras, feitiços calmantes e proteções defensivas. Seus movimentos foram precisos e eficientes, demonstrando o quanto a liderança de Amélia Bones mudou a situação. Harry estava parado na beira do acampamento, sob a proteção de sua capa da invisibilidade, com uma expressão neutra enquanto observava a cena se desenrolar. Ele não tinha intenção de se envolver na confusão. Seu foco era singular, os indefesos. Se alguma criança ou indivíduo mais vulnerável se tornasse alvo, ele interviria silenciosamente sem chamar atenção. Caso contrário, o Ministério da Magia poderia lidar com a situação. Ele já havia feito a sua parte. Figuras começaram a aparatar em rajadas de luz silenciosa, e Harry reconheceu vários aurores veteranos entrando no caos. A figura imponente de Kingsley Shacklebolt era inconfundível enquanto ele liderava um grupo de aurores em direção ao centro da confusão. Sua varinha erguida e feitiços voando com precisão prática. Alastor Mold mancava logo em seguida, seu olho mágico girando descontroladamente enquanto ele dava ordens aos agentes ao seu redor. A mera presença do homem foi suficiente para intimidar alguns dos bruxos mais hesitantes e fazê-los agir. Os olhos de Harry se voltaram brevemente para um grupo de crianças sendo levadas pelos pais, os rostos pálidos de medo. Ele notou uma criança pequena tropeçando na correria, a mãe tentando freneticamente ajudá-la a se levantar enquanto a multidão se aglomerava ao redor delas. Sem hesitar, Harry apontou a varinha sob a capa, lançando silenciosamente um feitiço de levitação para erguer a criança e depositá-la em segurança nos braços da mãe. A mulher pareceu não notar a magia, ocupada demais tentando escapar, mas Harry voltou sua atenção para outro lugar. Os comensais da morte estavam dispersos, suas fileiras muito menos organizadas do que Harry poderia ter esperado. Parecia que aquilo era menos um ataque propriamente dito e mais uma demonstração oportunista de poder. Eles lançavam feitiços aleatórios no ar, com o objetivo mais de causar pânico do que danos reais. Algumas tendas pegaram fogo, mas as chamas foram rapidamente extintas por bruxos próximos. No centro de tudo, Bart Crouch Jr. estava de pé, agora mascarado mais uma vez, gritando ordens para os outros. Sua frustração era evidente enquanto a marca negra acima se distorcia em sua versão deformada e zombeteira. Os lábios de Harry se curvaram em um leve sorriso irônico enquanto ele observava Crouch gesticulando furiosamente para o céu. A atenção de Harry se voltou para um auror próximo que havia desarmado um comensal da morte mascarado e agora o amarrava com cordas. O homem capturado se debateu brevemente antes de cair imóvel, sua cabeça mascarada pendendo em sinal de derrota. Ao redor do acampamento, mais aurores subjugavam os atacantes com impressionante eficiência. Apesar de toda a pose, os comensais da morte estavam claramente em desvantagem. Um clarão de luz vermelha no canto do olho fez com que Harry voltasse a atenção para a multidão. Uma jovem bruxa estava encurralada por duas figuras mascaradas com as varinhas em punho, que se aproximavam dela. Harry agiu instantaneamente lançando um feitiço de atordoamento silencioso no mais próximo. O homem caiu como uma pedra, sua varinha batendo no chão. O segundo comensal da morte girou claramente procurando a origem do feitiço, mas Harry já havia se movido. Um segundo feitiço de atordoamento o atingiu em cheio no peito, fazendo-o cambalear para trás. A jovem bruxa olhou em volta freneticamente com o rosto pálido e aterrorizado, antes de sair correndo em direção à segurança dos aurores.
Parece que o ministério tem a situação sob controle, murmurou para si mesmo, enquanto seus olhos percorriam o acampamento uma última vez. De fato, os aurores estavam em vantagem. Maud agora duelava com 2 comensais da morte ao mesmo tempo, sua varinha um borrão enquanto bloqueava e contra-atacava suas maldições com facilidade. Kingsley havia subjugado outro grupo, sua calma e eficiência contrastando fortemente com o pânico ao seu redor. Logo, Bart se viu duelando com Kingsley e Maud. Era como ver um homem tentando conter um furacão com um ancinho de jardim. Os feitiços de Kingsley vinham em arcos rápidos e fluidos, forçando Bart a recuar, enquanto Maud disparava maldições com a sutileza de um ariete. As tentativas de Bart de contra-atacar eram, na melhor das hipóteses, desleixadas, e o desespero era visível em cada movimento. Ele tropeçou, caiu e até mesmo de costas mais de uma vez. O braço que segurava a varinha tremendo enquanto desviava feitiços que vinham rápido demais para que ele pudesse bloquear completamente. Era apenas uma questão de tempo até que Bart fosse subjugado. E então, no exato momento em que uma última saraivada de feitiços derrubou Bart, a atenção de Harry foi capturada por um movimento rápido. Uma pequena figura surgiu em meio ao caos. Antes que os aurores pudessem se aproveitar da vulnerabilidade de Bart, a figura agarrou seu braço e com um estalo seco, aparatou. Maldito elfo, rosnou Maud, seu olho mágico girando furiosamente na órbita enquanto tentava rastrear para onde eles haviam desaparecido. Ele se virou para Kingsley, com uma expressão sombria. Era um elfo doméstico. Sem dúvida. Kingsley assentiu com a cabeça, os lábios comprimidos numa linha fina. Faz sentido. Devia estar à espreita por perto. Precisamos alertar os outros. Sem esperar por uma resposta, virou-se e começou a dar ordens firmes aos aurores próximos, instruindo-os a isolar a área e garantir que ninguém mais escapasse. Maud bufou com a varinha ainda erguida enquanto mancava em direção ao local onde Bart havia desaparecido. Kingsley rosnou ele, precisamos fazer uma varredura no perímetro. Eles não foram longe. Kingsley assentiu com a cabeça, já sinalizando para os outros aurores. Eu vou cobrir o lado leste. Mandem alguém prender os retardatários antes que eles repitam a façanha. O caos no acampamento começara a diminuir. A maioria dos comensais da morte havia sido subjugada ou fugido, e os oficiais do ministério rapidamente assumiram o controle da situação. As chamas foram extintas, bruxas e bruxos feridos estavam sendo socorridos, e a multidão em pânico foi conduzida de volta para um local seguro. De volta à tenda, Harry tirou a capa antes de entrar. O burburinho da conversa dos amigos o atingiu imediatamente. Estavam reunidos em volta da mesa, rindo e trocando relatos exagerados da partida, completamente alheios ao caos que se desenrolava lá fora. A história estava no meio de uma frase, reencenando dramaticamente um dos mergulhos de Moran, quando percebeu a entrada de Harry. Finalmente, exclamou ela, erguendo as mãos. Pensei que você tivesse nos abandonado para tramar a dominação mundial de novo. Ou ele se perdeu, acrescentou Blythe com um sorriso irônico enquanto se recostava na cadeira. Acontece com os melhores. Harry balançou a cabeça ao entrar na tenda, soltando um suspiro profundo. Sua expressão era uma mistura de exasperação e incredulidade. Vocês não fazem ideia do que acabou de acontecer, não é? Disse ele, sua voz cortando a animada algazarra. Cyrus Greyengras e Arthur Weasley se levantaram bruscamente. A compostura habitual de Cyrus se quebrou, e seus olhos se estreitaram ao encarar Harry. O que houve? Perguntou ele, com a voz carregada de preocupação. Arthur se virou para Harry. Harry, o que aconteceu? Harry sentou-se, cruzando uma perna sobre a outra. Está tudo bem agora, disse ele. Mas a marca negra apareceu no céu antes de um grupo de comensais da morte atacar o acampamento. Como eu disse, o boato já havia chegado aos aurores, então eles resolveram a situação rapidamente. Felizmente está sob controle e não parece haver vítimas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.